Agradecendo a participação da professora Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná, eu chamo à tribuna o doutor Márcio Luiz Silva, membro da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do anteprojeto de Código Eleitoral instituído por ato do presidente do Senado Federal. Ministro Fux, doutora Sandra Quiró, doutora Carmen, inicialmente agradeço a oportunidade de poder participar dessa audiência, essa oportunidade democrática de debater com o Poder Judiciário. Inicialmente, é evidente que o desafio que a Ordem dos Advogados do Brasil trouxe à Corte é de se debruçar sobre uma matéria que está sendo colocada topicamente ao crivo do Judiciário, ou seja, o pedido de uma prestação jurisdicional, que certamente terá, tem nos componentes do Supremo Tribunal Federal, a melhor solução jurídica. O que é aqui colocado, e nós tivemos a oportunidade de ouvir das exposições de segunda-feira, e hoje já nas exposições feitas, é um diagnóstico da ambiência, da contextualização política e, seguramente, das consequências que essa decisão terá para o nosso ordenamento, para o nosso sistema político. Não desejo fazer nenhuma intervenção de caráter acadêmico, apenas utilizando da experiência prática que temos no Tribunal Superior Eleitoral, nas campanhas eleitorais propriamente ditas, para tentar problematizar e trazer à Corte algumas observações. O que moveu, muito provavelmente, um dos elementos que motivou a interposição, a propositura da ação direta de constitucionalidade, foi o diagnóstico de que o nosso sistema certamente sofre uma influência de poder econômico, pode-se até dizer desarrazoada. Parece que hoje fica muito difícil, talvez impossível, de se estabelecer, de se determinar qual é o valor efetivo, o valor real de uma campanha eleitoral. Isso tem relevância para o sistema eleitoral? Há os que dizem que o mais relevante é a transparência total, não necessariamente os valores. Há os que entendem que, para que haja um acesso mais democrático e igualitário, nós devemos focar sobre a questão e nos debruçarmos sobre como estabelecer limites menores, mais acessíveis ao processo democrático. A depender do que venha a decidir o Supremo Tribunal Federal, nós teremos uma restrição ao financiamento privado. E me parece razoável supor que, consequentemente, meios mais práticos de se estabelecer limites, ou, ao menos, que venha a ter um barateamento, ainda que indireto, das campanhas eleitorais. Isso certamente trará consequências. Me parece razoável supor que, em se impossibilitando o acesso do financiamento privado, haverá, então, uma necessidade de incremento da verba pública para a realização das campanhas eleitorais. E aí já se desafiará, então, ao nosso sistema, e esse me parece que é um ponto muito interessante dessa discussão, que é o dos novos desafios, não mais do Supremo Tribunal, mas certamente do foro adequado, que é o Congresso Nacional, que, se em inúmeras oportunidades perdeu a possibilidade, a oportunidade de repensar o sistema eleitoral, me parece que agora surge, dadas as manifestações que temos, ou mesmo por essa janela de oportunidade aberta, por essa discussão que se traz, a de se debruçar novamente numa reforma geral do nosso sistema eleitoral que está a merecer realmente um aperfeiçoamento. Vale dizer, se tivermos um incremento, isso tudo, claro, hipotético, se tivermos um incremento na verba pública para o financiamento das campanhas, é razoável se imaginar como se dará, então, a distribuição desses valores. Me parece que a questão das listas aberta ou fechada no sistema eleitoral virão necessariamente a ser debatidos, porque não faz sentido você pegar o dinheiro público e fazer uma distribuição que não guarde justamente o princípio da igualdade que está sendo, então, levantado pela Ordem dos Advogados para questionar a desigualdade que se gera com o processo eleitoral privado.
de financiamento privado. Uma outra questão que vem da nossa experiência prática com as campanhas eleitorais, a doutora Sandra Quirô acompanhou isso muito de perto no último processo eleitoral, é que, mais do que em outras oportunidades, me corrijam se eu estiver equivocado, mas me parece que o contencioso eleitoral, para além das discussões e limites adotados entre as candidaturas oponentes, também houve voltou-se, o judiciário teve necessariamente que observar como se comportariam, como se comportam os meios de comunicação, ou mesmo alguns grupos da sociedade civil organizada. Então, mais do que em outras oportunidades, nós tivemos representação solicitando, isso de várias candidaturas, direito de resposta, por exemplo, junto a veículos de comunicação, ou mesmo busca e apreensão de panfletos em algumas organizações sociais. E, bem ou mal, isso foi submetido ao crivo do judiciário, em algumas, claro, é sempre discutível as razões, mas foram concedidas medidas pelo judiciário a revelar que esses outros atores jogam um jogo importante no processo eleitoral. Então, à medida em que nós discutimos um filtro, né, uma diminuição das fontes de financiamento das campanhas, visando, inclusive, um barateamento das campanhas, precisa, então, procurar saber como que a influência desses outros atores se dará, pressupondo uma liberdade de expressão que é absoluta e pressupondo a liberdade de opinião, que deve ser preservada, como, então, contemporizar com um processo eleitoral agudo, uma vez que as campanhas não teriam condições financeiras, inclusive, de se contrapor a esse tipo de influência. Vale dizer, são questões de ordem prática, questões de ordem política, e que o foro adequado para o reconhecimento desses desafios certamente não é ação direta de inconstitucionalidade, mas que essa ação certamente trará a reflexão e, espero, crie oportunidades, uma janela de oportunidades para que seja, então, debatido profundamente e que o foro adequado contemple a necessidade de aperfeiçoamento do nosso sistema, que hoje já passou realmente da hora dessa reflexão e esperamos que cada vez mais a sociedade se organize e exija que esse desenvolvimento maior das nossas instituições se observe. Então, essas são algumas questões, como tantas outras que já foram colocadas e que certamente não esgotam a discussão das externalidades, das consequências que certamente teremos com relação a essa importante decisão que o Supremo terá que adotar. Essas breves considerações, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecendo a exposição do Dr. Márcio Luiz Silva, eu o chamo para a tribuna pelo